Olá, eu estou aqui para conversar com vocês sobre um livro que marcou muito, marcou muito a trajetória do pensamento, diria, filosófico, e também, sobretudo, o pensamento geográfico, né? Na realidade, é um livro que ele vai fazer com que a geografia se encontre com a filosofia, né? Eu estou me referindo ao livro Produção do Espaço, do Henri Lefebvre, né? Então, aqui, digamos assim, é como um ponto culminante de toda uma pesquisa, onde Lefebvre ele procura dar continuidade à elaboração Marx, né? E procura pensar com Marx, né? Ele procura pensar com Marx, ele procura pensar como é que se pode dar continuidade ao pensamento do Marx, observando temas, observando inquietações, observando desdobramentos, né, do pensamento do Marx, né? Então, ele vai, digamos assim, observar que o grande foco da reflexão do Marx vai estar no que ele chama de produção no espaço. Produção no espaço, né? Então, se trata de Marx compreender toda a anatomia do processo de produção do capitalismo, o processo de circulação do capitalismo, o processo de comercialização, né? Mas o foco da reflexão era a produção no espaço, não é? Então, o Lefebvre vai se perguntar mais ou menos o seguinte: se o processo de produção capitalista, tal como Marx coloca, ele é um processo contraditório, não é? Por que ele continua a se reproduzir, mesmo diante dessas contradições? E aí, então, que ele adentra a um continente de investigação que se chama a reprodução das relações de produção. E ao adentrar na reprodução das relações de produção, ele se depara com a dimensão espacial da existência, não é? A dimensão espacial da existência, não é? Ele chega nessa dimensão por meio do cotidiano, ele chega nessa dimensão por meio do estudo do urbano, ele chega nessa dimensão por meio do estudo da cidade, ele chega nessa dimensão por meio do estudo da relação entre política e espaço, não é? Então, ele começa a observar o quanto a dimensão espacial ela tem sido negligenciada quando se trata da reflexão dialética, ou quando se trata da reflexão que visa dar conta da amplitude da reprodução do capitalismo, né? E aí, então, que ele vai, digamos assim, se debruçar nisso que chama espaço, para entender não mais a produção no espaço, mas passar da produção no espaço à produção do espaço, não é? Então, nessa obra ele vai fazer um exame de como é que o espaço tem sido pensado, né? Como é que o espaço tem sido pensado e os limites desse pensamento, né? Os limites desse pensamento. Então, há um momento em que o espaço é pensado unicamente numa dimensão areal, né, e vai mostrar os limites desse pensamento areal. Há um momento em que o espaço vai ser pensado como o social, não é? Como reflexo da sociedade. Então, vai mostrar os limites desse tipo de pensamento, não é?
Então, vai dizer que o espaço enquanto área, extensão, limite, ou espaço enquanto reflexo da sociedade, ou mesmo reflexo da ideologia, reflexo da economia, são insuficientes para fornecer a produção do espaço. Não é? Que aí ele vai chegar na ideia de produção do espaço, o espaço enquanto um produto produtor. Aí muito na esteira do Sartre, muito da esteira do Marx, sobretudo dos Grundrisse, mas principalmente do Marx do 18 do Brumário, de Luiz Bonaparte, onde Marx vai mencionar que os seres humanos fazem a história, mas não fazem como querem, mas sim dentro de determinadas circunstâncias. Isso ele cita se reportando a Hegel, né? Se reportando a Hegel, né? Ou também a ideia do Sartre, da ideia de prático inerte, né? Ou a ideia sobretudo no questão de método, quando Sartre vai dizer que os seres humanos fazem a história e a história faz os seres humanos, né? Então, no olhar do Sartre, o grande desafio compreender esse processo, né? Para poder, digamos assim, ver o que a gente faz com o que fizeram da gente. Mais ou menos isso que o Sartre coloca uma outra palavra de diferença, né? Mas o Sartre, quando fala do prático inerte, vai entender justamente que há uma condição que ela atua na vida humana, né? Então, o Lefebvre, na esteira desse pensamento, né, né, ele vai falar do espaço social, né, né, e da produção do espaço, então, enquanto produção da existência humana, né? Produção de uma condição imprescindível à existência humana. Então, desde então, produção do espaço e produção da existência estão juntos, né? Não existe um produtor do espaço destituído da produção da existência, mesmo porque quando se fala de produção do espaço, se fala de produção social do espaço, nós estamos falando de determinações sociais, de processos sociais, né, e que transcendem o indivíduo, Né? Então, como é um livro que é como se fosse, ele representa a síntese de um momento de reflexão do Lefebvre, ele é um livro que exige paciência, exige persistência, exige permanência, né? É um livro para quem não tem um pensamento ansioso, né? E é um livro para quem está interessado em construir um conhecimento coerente e consistente acerca do que se chama produção do espaço. Depois da leitura do Lefebvre, certamente não tem mais como confundir produção no espaço e produção do espaço. Né? Então, a dica que eu trago para vocês, né? Essa é uma versão em espanhol, né? Tem a versão em francês, tem a versão em inglês, que a versão inglesa o David Harvey não gosta muito, né? E aconselho, essa versão aqui, ela está disponível na internet, né? Então vocês procurem, né? E que vale a pena, né? Milton Santos se inspira muito no Lefebvre, né? Porque o Lefebvre vai apresentar uma grande hipótese que é justamente quando ele fala da produção do espaço e quando ele fala do espaço social, ele apresenta a proposição, a necessidade de uma ciência, né, de uma metaciência, né, que seria a ciência para estudar o espaço, né, né, e a partir daí Milton Santos se inspira, né, na minha leitura, né, se inspira para apresentar a geografia como uma filosofia da técnica e a geografia como uma ciência do espaço, né? Como uma ciência do espaço, né? Então,
Quem sabe outro dia eu faço um comentário para vocês comparando produção do espaço e natureza do espaço, né? Então fica aí a leitura para os pesquisadores de plantão, para os geógrafos do futuro e para chamar a atenção do presente. Tá? É isso. Eu espero vê-los em outra oportunidade. Um abraço, né? Até outro dia.